Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos novamente à nossa aula. Bem, hoje nós vamos continuar, onde nós paramos na aula passada, né? Veja o vídeo anterior, se você não viu, que está na playlist, onde que nós paramos no conceito de divisibilidade, tá? Então também nós vamos tratar de divisibilidade e vamos avançar um pouco, continuar ainda na antiguidade, no conceito lá da antiguidade, Demócrito, né? Onde que nós paramos. E depois disso vamos avançar um pouco a respeito de espaço, tempo, né? Um primeiro ensaio a respeito desses assuntos, né? Que começam lá na antiguidade também, né? Com os nossos amigos gregos lá. Bem, tá preparado? Vamos lá então para a nossa aula de hoje. Muito bem, pessoal. Na aula passada nós paramos neste ponto aqui. Nós estávamos discutindo a divisibilidade, né? Vocês lembram que eu coloquei para vocês uma provocação, né? Se tinha um elemento aqui, por exemplo, um barbante, poderíamos dividir ele no meio, né? Aí esse comprimento dele completo aqui seria L, né, sobre 2, né? Isso daqui é L sobre 2. Né? Podemos dividir ele mais ainda, né? E L sobre 4, né? E assim vai. Existe um limite, né, para essa divisibilidade? Foi essa provocação que eu fiz na aula passada, né? Existe um limite para essa divisibilidade? Então quero que vocês pensem um pouco e vamos discutir o que foi pensado lá atrás a respeito disso. Filosoficamente, de forma racional, qual a conclusão que eles chegaram? Olha só, Demócrito, né? Vamos lá. Demócrito, ele observou, né, que a matéria não pode ser um todo contínuo, porque existe algo contraditório nisso, em tal ideia. Conhecemos, né, a argumentação de Demócrito porque Aristóteles relata. Né? Imagine, diz Demócrito, que a matéria seja divisível ao infinito. Vamos pensar aqui, uma matéria divisível ao infinito. Né? Aqui, infinito. Ou seja, que possa ser quebrada infinitas vezes. Aquela provocação que eu deixei para vocês na aula passada. Imagine, então, quebrar um pedaço de matéria precisamente ao infinito. Quebrar ao infinito. O que restaria dela? O que restaria dessa matéria? Essa é uma pergunta. Se você quebra ao infinito, o que restaria dela? Poderiam restar algumas partículas com uma dimensão extensa? Essa é uma pergunta. Aí ele responde, o próprio Demócrito responde, não. Porque, se fosse assim, o pedaço de matéria ainda não teria sido quebrado ao infinito. Portanto, deveriam restar apenas pontos sem extensão. Se você divide até o infinito, vai restar um ponto que não tem extensão nenhuma. A definição de ponto. Mas, agora vamos tentar recompor o pedaço de matéria a partir dos pontos. Tá? Recompor a partir dos pontos. Ao juntar dois pontos, se você junta dois pontos sem extensão, não se obtém algo com extensão. Nem tampouco ao juntar 3, 4. Perceberam aqui qual foi a linha de raciocínio, de argumentação que Demócrito chegou à conclusão de que deveria existir átomo.
Porque se você não poderia dividir a matéria ao infinito. Porque se você divide ao infinito, você vai chegar num ponto sem extensão. E num ponto sem extensão não se pode construir algo com extensão a partir de uma coisa que não tem extensão. A partir de um ponto, você não vai conseguir construir algo contínuo. Então, isso que é a grande discussão do contínuo. Né? Vamos lá. Por mais pontos que sejam, né? Você pode juntar mais pontos, né? Esse contínuo demócrito. Né? Jamais se obtém uma dimensão. Porque os pontos não possuem extensão. Portanto, não podemos pensar que a matéria é constituída de pontos sem extensão. Por quê? Por mais pontos que uníssemos, jamais obteríamos algo com uma dimensão extensa. A única possibilidade, conclui Demócrito, é que todo pedaço de matéria seja constituído por um número finito de pedacinhos, né, distintos, indivisíveis, cada qual com uma dimensão finita. E aqui vem os átomos. Onde ele define os átomos. Então, essa é a ideia, não é? De Demócrito, né? Que se você for dividindo qualquer objeto, você não pode dividir ele infinitas vezes. Caso contrário, você vai chegar em um ponto. Né? O ponto desenhado no papel ele tem dimensão, né? Porque você conseguiu desenhar ele. Mas o ponto mesmo de imaginar, o ponto matemático, um ponto, né? Racional, um ponto usando a razão do ponto de vista matemático, ele não tem dimensão. Né? Isso aqui é um ponto, entre aspas, né? Porque ele está desenhado no papel. Né? E ele tem uma dimensão, se você olhar aqui. Né? Mas um ponto em si, se você dividir ao infinito, você chegaria a um ponto com dimensão zero. Você não consegue construir algo com dimensão se a dimensão for zero. Né? Se isso daqui tem dimensão zero, isso aqui tem dimensão zero, você nunca vai conseguir. Você tem que ter, igual esse ponto desenhado aqui, ele tem que ter uma dimensão. Se ele possuindo uma dimensão, nós vamos construindo. A partir dele, podemos unir, colocando mais pontos e construir com muitos pontos algo com dimensão. Né? Mas o ponto ele precisa ter esse ponto com dimensão, né? Seria um átomo. Né? Então eles chegam à conclusão que a divisibilidade ela tem que ter um ponto final. Né? Ela tem que ser finita. Você divide até um certo ponto a matéria e a partir dali, daquela divisão, você chega em uma coisa que é fundamental, que é o átomo, que hoje conhecemos. O átomo em si, depois nós vamos chegar na era mais moderna, né, do século XX, até a prova, né, acho que vai ser, do que são os átomos, né, depois a constituição dos próprios átomos também, como que nós vimos. Né. Mas eles não são indivisíveis? Sim, mas eles são constituídos também internamente. Né. E foi o Einstein, né? O Einstein que chegou nesse ponto que deu a prova definitiva. E nós vamos discutir como foi que o Einstein ele conseguiu provar a existência do átomo. Um dos trabalhos dele de 1905, né? Que foi aquele ano do Miraculous, né? Ano milagroso, né? De todos os trabalhos que o Einstein colocou naquele ano. E um dos trabalhos ele tratava sobre o movimento browniano e a existência, né, dos movimentos de grão de pólen, né, que já tinha sido discutido já pelo biólogo Brown, né, por isso que é o movimento browniano. Né, e o Einstein conseguiu explicar isso aí. Nós vamos discutir um pouco desse trabalho do Einstein lá na frente, né, da existência dos átomos. Mas os químicos já usavam o conceito de átomo já fazia tempo, né, porque eles já tinham chegado à conclusão que deveria existir átomo por outros meios, por outros resultados. Bem,
aqui é importante a gente fazer uma digressão aqui a respeito desses dois personagens muito importantes, esses dois filósofos, né? Que um deles é o Platão, né? E o outro o Aristóteles, né? Então, a nossa herança toda filosófica, científica, veio praticamente desses dois filósofos. Tá? E os trabalhos de Demócrito foram perdidos. Né? Eles foram perdidos, né? Ao longo do tempo, né? Excluídos de alguma forma, né? Eles foram perdidos. Então a nossa herança veio mais destes dois filósofos aí. E eu vou argumentar aqui com vocês, colocar para vocês refletir um pouco, e provavelmente se tivesse mantido os trabalhos, né, de Demócrito, de Anaximandro, né, esses trabalhos desse pessoal tivesse sido mantido, a nossa herança ia ser outra. Né? A gente teria avançado muito mais. Né? Vamos lá. Platão e Aristóteles, né, eles conheceram bem Demócrito, né, os trabalhos, né, e combateram as ideias dele. Fizeram em nome de ideias alternativas, né, e mais tarde, no decorrer dos séculos, criaram obstáculos para o avanço do conhecimento. Então, quais são os pontos que eu gostaria de colocar aqui, que depois vocês vão explorando isso daí, tá? Você tem o Demócrito, em si ele é um naturalista, né? Racionalista do ponto de vista que a explicação está na própria natureza, usando a razão, né? Enquanto que Platão e Aristóteles, eles já são mais finalistas. Né? Você teria que ter uma finalidade, né? As coisas em si. Tudo que acontece precisa de ter uma finalidade. Então, qual é a finalidade da Terra existir? Qual é a finalidade das coisas em si? Né? Hoje, a visão científica, vamos colocar do ponto de vista mais da filosofia da ciência, qual que é o trabalho em si da ciência, ela é bastante pragmática. Né? A ciência em si está muito mais, né, para Demócrito, né, do que para Platão e Aristóteles. Né? Então, muito se perdeu, né, com nós perdendo esses livros, todos esses materiais, né, que tinha lá na época de Demócrito. Os materiais de Platão e Aristóteles, eles continuaram, né, sobreviveram, né, à época da Idade Média, o início da Igreja lá atrás. Eles sobreviveram por quê? Porque eles acreditavam defendiam algo mais próximo mesmo, que fosse pagões, né? Eles defendiam algo mais próximo da imortalidade da alma em si. Né? Enquanto que Demócrito nem se referia a isso. Né? Você não tem referência nenhuma a algo metafísico parecido com as ideias em si do cristianismo. Né? Então, o Demócrito ele mais um naturalista, materialista, né, em si, né? E os trabalhos deles foram perdidos. Então aqui nós perdemos ficou pouca coisa, né, de Demócrito, né? Provavelmente tinha muito mais, né? Nós perdemos essa conexão aqui e ficamos, né, toda a herança cultural, né, do Ocidente ficou praticamente aqui em Platão e Aristóteles, tá? Vamos voltar aqui discutir um ponto importante, que é a respeito lá também, em Eleia também, que é o Zenão. Tá? Envolve essa discussão que estava lá, Demócrito, né, sobre divisibilidade. Tá? E esse paradoxo é um paradoxo bastante conhecido, que é conhecido como o paradoxo de Zenão. Tá? Então aqui você tem o Aquiles, tá? O Aquiles, né? E a tartaruga, né, aqui na frente. Então, o Aquiles,
a pergunta é o seguinte: Aquiles vai conseguir encontrar a tartaruga? Essa é a pergunta. Aquiles vai conseguir alcançar a tartaruga? Então, o que você pode colocar aqui? Em início, coloca-se 10 metros de vantagem para a tartaruga, né? Iniciar. E no primeiro movimento, o Aquiles vai avançar um pouco aqui, vamos colocar assim, que avançou 5 metros, né? Vamos colocar metade disso, avançou 5 metros. E a tartaruga avançou uma quantidade aqui, tá? Uma quantidade, vamos chamar de ΔX. Uma quantidade. Aí o Aquiles avançou mais um pouco, né? Vamos colocar 2 metros. Né? A tartaruga avançou, vamos chamar aqui ΔX1 e aqui ΔX2. E assim vai. Quando o Aquiles avançar mais uma quantidade de metros, né? Tá naquele ponto, vamos chamar 1 metro aqui, a tartaruga avançou ΔX3. E assim vai. Então o que acontece? Você, para o Aquiles conseguir alcançar a tartaruga, ele vai ter que ter todas essas partes aqui que está somando, né, para ele chegar lá na mesma distância da tartaruga. A distância da tartaruga, vamos colocar aqui, vamos colocar Aquiles, né, percorrida por Aquiles. Distância percorrida por Aquiles, ele vai ter que percorrer os 10 metros, né, 10 metros, mais ali 5, aí mais 2, mais 1, e assim vai, né? Então vamos chamar aqui de Aquiles, né? Vamos colocar ΔY, ΔY1, mais um outro pequeno ΔY2, mais, e vai indo. Ele vai ter que percorrer aqui uma quantidade grande, né? Aí vem a tartaruga, né? A tartaruga ela vai percorrer inicial ΔX1 mais ΔX2 mais ΔX3 e vai, né? Então vai percorrer uma quantidade grande também aqui. Então as partes, se você somar todas as partes, você vai ter um número infinito de partes que você vai ter que somar aqui da tartaruga, tá? Um número infinito de partes. Enquanto que de Aquiles também você vai ter que somar, tá? Um número infinito de partes em si também, tá? Então você vai ter um número infinito de partes também de Aquiles também. Então, se você somar o que está a ideia em si que eles pensaram lá na época. Se você soma um número infinito de partes aqui, a soma disso daqui, se você somar tudo, o que o Zenão ele diria? O que foi que os gregos lá naquela época eles pensavam? Se você somar um número infinito de partes, você vai ter uma soma infinita, tá? Então, a tartaruga também, você está somando um número infinito de partes, você também vai ter um número infinito, né? Então, o Aquiles jamais alcançaria a tartaruga, tá? Então o Aquiles ia sempre correr sempre com uma parte menor, outra parte menor, outra parte menor, e nunca alcançaria a tartaruga, tá? Esse é o paradoxo, tá? Paradoxo. Doxo. É bom lembrar aqui que essa palavra vem doxo. Né? Doxo. Vem do grego de doxa. Doxa, tá? Doxa. Doxa é opinião em grego. Opinião em grego, tá? Ao contrário de aletheia, que a aletheia é verdade. Tá. Então, o que nós temos aqui? Isso aqui está certo, essa forma de pensar? Isso aqui está certo? Aqui tem um ponto importante, tá? Que vocês
refletirem aqui, vocês vão perceber, né, que esse paradoxo pode ser resolvido, né, se você pensar usando as ferramentas de hoje, que hoje nós conhecemos. Tá? Então, depois eu volto nele, para a gente discutir melhor, e com vocês o que também para saber, né, dar um tempo para vocês pensar um pouco nesse paradoxo. Tá? Para vocês pensar um pouco nesse paradoxo, tá? Tudo bem? Mas vocês, o que está envolvido aqui é o seguinte: divisibilidade. A soma de uma série infinita, ela sempre vai ser infinita? Tá? Esse é o ponto aqui que eu quero que vocês pensem. Tá? Ok. Outro ponto aqui importante é o seguinte. Nós, sobre esse limite de divisibilidade em si. Né? Então, o universo ele é granular. Vamos refletir um pouco mais sobre isso daqui. O universo ele é granular. Tá? Um universo granular aqui, o universo granular. O que isso significa? O que isso significa? O universo granular não é contínuo, com pontos infinitamente pequenos. Jamais se conseguiria construir a extensão, como no argumento de Demócrito, relatado por Aristóteles e mencionado anteriormente. A extensão de um barbante deve ser formada por um número finito de objetos, né, com um tamanho finito. Né. Então, mesmo eles partindo, que depois vocês vão observar, na hora que a gente for explicar melhor o paradoxo de Zenão, vocês vão perceber que mesmo partindo de algumas ideias, nem todas corretas, eles acabaram acertando, né, na ideia principal, né, da existência de átomo e nessa questão da existência de unidades em si. Né. Mas no paradoxo de Zenão ali tem um erro, tá? E vocês sabem que o Aquiles ele vai conseguir alcançar e ultrapassar a tartaruga, é claro. Né. O barbante não pode ser cortado ao infinito. A matéria não é contínua. É constituída de átomos individuais do tamanho finito. Beleza. Então aqui o espaço é discreto ou contínuo? Então aqui começa, nós vamos demorar, vamos levar até o final do curso, tá? Para a gente conseguir responder essa pergunta aqui, tá? Ou pelo menos avançar nessa pergunta aqui. O espaço, o local, o espaço em si, né? Ele é discreto ou contínuo? As coisas discretas são feitas em partes, pedacinhos, né? Enquanto que o contínuo é aquela ideia do contínuo, de você colocar uma lupa, quanto mais você colocar a lupa, sempre você vai enxergar a mesma coisa, né? Vai estar o contínuo ali. Né? Então, essa é uma pergunta. O espaço é discreto ou contínuo? Nós vamos avançando depois ao longo dessas perguntas. E o espaço-tempo? O espaço e o tempo podem ser divididos infinitamente? O espaço e o tempo? Uma outra pergunta. O tempo é discreto ou é contínuo? Então, o que você tem aqui? Aqui eu estou colocando a ideia do tempo em si. É discreto ou contínuo? Tá? O que é o tempo em si? Nós vamos avançar bastante nessa questão. Beleza? Então aqui o espaço, né? Primeiro ensaio, né? O que é o espaço em si. Você tem espaço, ou ele pode ser como relações, né? Você pode tratar o espaço como relações, né? Que é aí que vem Aristóteles e Descartes, ou como uma entidade, né? Um ente em si, né? Uma existência ontológica, né? Newton. Nós vamos discutir aqui que até Newton não colocava muito bem essa entidade em si. Então o espaço como uma entidade é um lugar, né? Ele é independente, né? Uma entidade independente, né, dos objetos. Né? Então você tem aqui esse
espaço, onde que se coloca os objetos. Enquanto que Aristóteles, Descartes, né, eles pensavam o espaço, né, como uma relação discreta, né, em si. E relações de objetos entre objetos. Você tem dois objetos, você tem a distância entre eles. Isso daí é espaço. Se você não tem objeto, você não tem espaço. Tá? Para Newton, se você não tem o objeto, você continua tendo a entidade espaço. Então, assim, isso daqui é uma discussão bastante complexa e nós vamos avançando aos poucos nessa discussão. O tempo. E aí? E o tempo? O que é o tempo em si? Então você tem o tempo empírico, né? Uma relação, né? Medidas entre relações. O conhecer a natureza para a sobrevivência. Então, desde os primórdios, né? Nós dominamos a ideia, começamos a entender o tempo em si para dominar a questão de sobrevivência na natureza. Né? Você tinha o dia, a noite, né? Outros fenômenos, a lua, né? Com esses ciclos, né? Os ciclos naturais aqui, né? A lua, né? O movimento das estrelas, né? Aí você dominar, entender essas estações, né? Do ano, né? Então sempre o domínio, essa ideia do tempo em si, da passagem dos eventos, é uma questão de sobrevivência que nós iniciamos. Então o tempo empírico em si, né, você começa com medidas e relações de tempo, nós vamos discutir bastante isso daqui, e ele como uma entidade geométrica, que depois, né, que vem com Newton, né, nós vamos tratar aqui do tempo como uma entidade geométrica em si. E também, né, não podemos deixar de fora, né, da discussão ao longo desse curso, que é o tempo psicológico também. Né? Como é que surge essa ideia do tempo em si, como um tempo psicológico. Tá? O nosso cérebro, né, ele vai armazenando essas memórias, essas imagens, né, som, né, as emoções em si, né, e ele vai colocando isso numa sequência causal. Depois nós temos que discutir, né, que está relacionado com o tempo, a causalidade. Bem, pessoal, nesta aula nós vamos parar por aqui. Na próxima aula nós vamos continuar as nossas discussões a respeito do espaço, tempo. Vou voltar um pouco na questão do espaço e eu quero que vocês pensem e reflitam a respeito do paradoxo de Zenão. Tá? Ok? Até mais, pessoal.